mandato traz uma série de entrevistas com os parlamentares para falarmos sobre os 100 dias de atividades da 19ª legislatura. Neste programa, recebemos a vereadora Deza Guerreiro, do PP. Fundadora da ONG Amparo Animal NH, Deza fez sua estreia nas urnas em 2024. Com 2.037 votos, tornou-se a primeira vereadora eleita pela causa animal em Novo Hamburgo. Olá, vereadora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Bom, nesses primeiros meses, a Deza apresentou 64 indicações e pedidos de providências, 19 requerimentos e um projeto, o PL 24, que dispõe sobre a proibição da manutenção e criação de animais domésticos presos em correntes ou assemelhados em Novo Hamburgo. Vereadora, qual a importância dessa proposta? Tivemos uma polêmica pela questão do regime de urgência, mas foi aprovada e a senhora defendeu que fosse mesmo urgente. Isso, na verdade, ela foi aprovada, ela já foi sancionada e nós ficamos muito felizes e, como eu havia falado já na tribuna, deixei o meu parecer do porquê da urgência, porque quando a gente fala de vidas, é uma urgência. Quando a gente fala em salvar vidas, é uma urgência. Então, eu sim solicitei que fosse com urgência, porque nós tivemos uma enchente no ano passado, e todo mundo sabe que a causa animal ela ficou em evidência, porque todo mundo acompanhou tudo o que aconteceu com relação aos animais, e a gente se preocupa, com essa questão. Não queremos que ocorra novamente, com certeza, mas a gente precisa estar à frente de qualquer situação. Então, a gente precisa, sim, ter olhos para a causa animal e pensar no bem-estar dos animais, que muitas vezes nós tivemos muitos casos de animais que estavam acorrentados, como eu falei, inclusive, não estou falando só de cachorro, eu estou falando de um cavalo também, que nós, infelizmente, não tivemos a chance de salvar, porque ele morreu, porque ele estava amarrado numa árvore. Então, a família foi embora, deixou ele e ele não teve a chance. Então, a gente luta por melhorias na causa animal e principalmente para o bem-estar desses animais, porque acorrentados numa corrente, tu imagina numa corrente curta, muitas vezes menos de 1 metro. Anos um animal vive assim, por anos. Muitas denúncias que eu recebo no meu gabinete são de maus tratos de animais que estão acorrentados, que estão em correntes curtas, sem uma casinha para se proteger do sol, da chuva, e eles vivem por anos assim. Então, o que a gente quer é dar dignidade, bem-estar aos animais. Essa lei, inclusive, causou bastante polêmica, porque as pessoas me perguntaram assim, então agora eu vou ter que soltar o meu cachorro que é brabo? A gente não falou em soltar os animais, a gente falou em dar qualidade de vida e de dar uma vida melhor e digna para esses animais que passam anos acorrentados. Teu cachorro é brabo, deixa ele no vai e vem, de mínimo 3 metros, para que ele possa ter o direito de ir e vir, para que ele tenha uma casinha também, porque não adianta tu colocar ele no vai e vem e não ter uma casinha. Sim. Então, a gente precisa, a questão dessa PL é visar o bem-estar dos animais, e isso é uma conversa que também quero ter num outro momento, se possível, contigo, para a gente deixar bem claro e poder explicar, porque muitas pessoas estão confusas, preocupadas, mas o meu cachorro é brabo, a gente entende, tu não vai deixar, a gente nem quer um cachorro brabo na rua. A gente tem esse entendimento. Eu acho que cabe ressaltar que qualquer animal, um pet, é de responsabilidade do tutor. Do tutor. Então, exatamente. Tu tem que saber, acho que a maneira de manejar esse animal, de cuidá-lo. Exato. Inclusive, tem muitos animais, por exemplo, nós pegamos um caso de um pitbull que estava solto na rua. Ele não atacou uma senhora, mas ele acabou pegando um cachorro. Então, poderia ter sido a senhora. Aonde é o lugar desses animais que tem tutor? No pátio? Não precisa, tu não quer. Meu cão é dócil, eu tenho um pitbull super dócil, mas ele deve estar no teu pátio e não na rua. Então, essas questões a gente precisa passar para as pessoas, que elas precisam ter esse entendimento. Que se tu tem um pet, tu tem um cachorro, tu precisa ter ele no teu pátio. Se ele é um cachorro bravio, tu precisa ter ele, então, preso dentro das condições que deixe ele tendo esse bem-estar.
Bom, uma indicação tua ainda, se tratando da causa animal, foi a criação de uma plataforma, né, no site da prefeitura, disponibilizando imagens de animais para adoção. Isso já foi feito? Como é que está o andamento? Isso ainda não foi realizado, mas nós já estamos falando, já estamos, né, a diretora de bem-estar animal, a gente quando fez essa indicação, a gente conversou da importância, né, com o próprio secretário do meio ambiente, de se ter essa plataforma, porque nós estamos com animais que estão há mais de 8 anos lá no canil. E aí, quem não é visto, não é lembrado. Então, se esse animal ele está numa plataforma, muitas vezes as pessoas até querem, né? É raro isso, mas adotar um cão idoso, né? Então, quando tu vê o animal naquela plataforma, quando ele está inserido nessa plataforma, ele tem a chance de ser adotado, porque não é dentro do canil, de uma baia, que ele vai ter a sua chance de ser adotado. Então, é muito importante. Eu trabalho muito com a ONG Amparo Animal, a gente trabalha muito eu fazia muita feira de adoção, então a gente acabou partindo muito para fazer esses projetos de colocar eles, inserir eles dentro de uma plataforma. Hoje a gente tem parcerias e é impressionante como a gente consegue ter adoções. Então, isso é muito importante. Eu vi que deu certo na ONG Amparo Animal, então vai dar certo também no canil. Então é muito importante que esses animais tenham visibilidade, que se tenha essa plataforma para que as pessoas possam. Tem pessoas que falam assim, eu queria adotar, mas eu não tenho como ir lá no canil. Não tenho tempo, até porque, né? Então, tendo a disponibilidade dessa plataforma, eu acho que isso é bem importante para esses animais. Mas as feirinhas, tu falaste das feirinhas, né, da ONG, a administração passada costumava fazer algumas feirinhas com o pessoal do canil, né? Não sei se tu pretende solicitar que seja retomada. Já está retomada, eles já estão fazendo todas as quintas-feiras, se eu não me engano, é das 11, agora eu vou mentir o horário, né? Mas eu acho que é das 11 às 14 horas, ou é das 13 horas às 16 horas. Parece que é das 13 às 16. Inclusive, eu já fui numa feira que o canil está fazendo, onde mais são adotados são os filhotes, né? E vai sim se intensificar essas feiras, né? O projeto é muito maior, ele é muito mais amplo para as feiras de adoções, né? Então, começou agora com as quartas-feiras, com as quintas-feiras, eles iniciaram com as quartas, agora está nas quintas, então. Mas vai ser um projeto maior. E vai ser bem bacana, até porque além desse projeto de ter mais feiras também, que é importante, também está sendo lançado, também está sendo conversado, na verdade, sobre um projeto para fazer lar temporário, projeto de lar temporário. Então, tudo que é possível, que eu vejo que há possibilidade, eu faço as indicações, porque eu vejo que nós fizemos na ONG Amparo Animal e deu certo. Então, a gente sabe que aquilo que dá certo, a gente precisa passar e fazer acontecer, né? Principal. E alguma outra preocupação tua que te manifestaste várias vezes na tribuna, inclusive com requerimento para o executivo, foi sobre a questão da esporotricose. Como é que está isso no município? Tu tens acompanhado de perto, né? Tenho acompanhado de perto, tive várias conversas com o prefeito, inclusive, né, onde eu passei a situação que nós estamos em Novo Hamburgo, e eu solicitei, como o canil de Novo Hamburgo ele não tem um espaço para tratar esses animais, não tem nem gaiolas, nós não temos mais o gatil, porque infelizmente a antiga gestão ela simplesmente achou que deveria tirar o gatil e não ter mais um gatil. Isso é uma pauta que eu sempre digo, como que nós não vamos ter gatil se existem gatos em Novo Hamburgo? Então, não fecha essa situação, né? E isso é uma coisa que me incomodou muito. E então, o que nós solicitamos em conversa também com a diretora de bem-estar animal, nós solicitamos que tivessem atendimentos de clínicas veterinárias parceiras, então, para que a gente pudesse fazer o atendimento dos gatos com esporotricose. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, primeiro que a culpa não é do gato, né? O gato também entra como um inocente desse fungo.
E então foi solicitado e já está sendo implantado isso de nós termos 2 clínicas veterinárias parceiras para poder atender algumas demandas aqui de Novo Hamburgo, atropelamentos. Então isso já está nas tratativas finais e eu fico muito feliz, né, porque quando eu lancei essa ideia de nós termos, se nós não temos condições de atender dentro do canil, então a gente tem que ter uma alternativa. E essa alternativa é ter clínicas parceiras. Então, assim, foi muito aceita essa possibilidade. Então, a gente está nas tratativas, já fizeram, parece que o chamamento das 2 clínicas. E isso vai facilitar muito, né, para que a gente consiga atender de uma forma melhor e com mais qualidade, inclusive, né, os animais que, infelizmente, né, passam por essa situação, tanto da esporotricose, os gatos, quanto né, os atropelamentos, enfim, que a gente tem em Novo Hamburgo. Bom, Dessa, saindo um pouco da pauta animal, eu acho que cabe ressaltar também, especialmente em relação à esporotricose, que é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Exatamente. Muito obrigada por tu teres lembrado, até porque isso, a questão, finalizando a esporotricose, essa situação, tanto nós falamos, e eu agradeço que vocês também falaram aqui, que hoje está sendo feito um trabalho com relação à esporotricose, inclusive com a saúde, né? Então, isso está avançando de uma forma muito positiva, porque é saúde pública, e ponto. Tá certo. Bom, uma outra pauta que tu trouxeste aqui para casa e que foi, eu acho que bem impactante, assim, a fala do pessoal da AMA, né, da Associação em Defesa da Causa Autista. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ideia. O pessoal vem todos os anos aqui na casa, mas esse ano especialmente nós tivemos uma fala bem forte com a questão da saúde das cuidadoras. Na verdade, é uma pauta que me chama muita atenção e eu sim quero trabalhar muito forte também com isso, porque eu tenho uma conhecida que ela tem uma filha e ela chegou no meu gabinete, assim, eu chamei ela para uma conversa e ela chegou no meu gabinete e ela me disse a seguinte frase: Desde hoje quase que eu não vim, porque hoje estava muito difícil, estava bem difícil e eu cheguei a pensar de que forma eu iria me matar para acabar com esse sofrimento. Aí eu falei, não, sabe quando tu fica assim, eu falei, não, tu não tá sozinha, eu vou te ajudar, quero te ajudar e eu sei que é uma situação muito difícil e a filha dela se morde, né? Ela tem então, também além do autismo, né, tem outras situações ali e eu falei para ela, eu te acompanho, eu sei como é que é, né, o que acontece com a tua filha e a gente precisa chamar a atenção tanto do executivo, a gente precisa chamar a atenção das pessoas, porque tem muitas coisas que se relacionam a essa causa, né, essa questão dos autistas. E eu falei, não, nós vamos, né, então foi aí que surgiu a ideia de pedir, então, né, para a gente ter essa pauta dentro ali do plenário, porque eu queria também, além de tudo, entender mais e aquilo que a minha amiga que veio no meu gabinete falou, porque tem mães que estão morrendo, aquilo me tocou de uma forma, porque eu fico pensando assim, ó, mães estão morrendo sem ajuda, mães estão morrendo sem ter um amparo, e tem que ter um amparo, e é sim. E é o executivo, é o poder público que tem que dar esse amparo, no meu ponto de vista. Uma das reclamações também foi a falta de algumas terapias aqui em Novo Hamburgo. Exato. Aí eu fui com essa minha amiga, com essa minha conhecida, eu fui até a secretária da Saúde. Eu fui, na verdade, na secretaria da Educação, porque nós queríamos ver uma situação com a filha dela e ela me disse, essa situação não é só com a minha filha. Então eu comecei a querer entender, esclarecer alguns pontos de que por que essas pessoas estão chegando a esse ponto, elas não têm um atendimento psicológico. E aí eu falei para ela assim, ali dentro do meu gabinete,
me diz uma coisa, Tati, e se nós fizéssemos tipo um grupo de alcoólatras anônimos, como tem, a gente fizesse para as pessoas, para os cuidadores. Porque às vezes é uma mãe que abandona um pai porque ela não deu conta, é o pai que abandona a mãe porque... Que é muito comum, né? É muito comum o pai dizer assim, ó, esse não é um problema mais meu. E ela começou a me passar aquilo que as mães passam para ela. E eu fiquei realmente muito triste, muito abalada e chocada e disse, não, a gente tem que ajudar essas pessoas porque elas estão inseridas aqui dentro do nosso município, né? Então tem várias coisas que elas não conseguem participar com os filhos autistas. Aí entra uma questão que elas me falaram, os fogos de artifício. Aí entrou, daí eu já linkei e já estou também vou fazer um projeto de lei com a questão dos fogos, porque eu falava muito com relação à causa animal. E aí eu comecei então a entender que nós temos os idosos, a causa animal, nós temos os autistas, e elas me passaram que isso incomoda muito, eles ganham crises fortíssimas, que eles não conseguem muitas vezes se recompor. E afeta. Então, essa questão da AMA foi realmente, como tu disseste, foi assim, muito impactante, porque é a realidade dos pais hoje. Então, eu acho que a gente precisa lutar, sim, por eles e estar com eles e mostrar que eles não estão sozinhos. E eu me coloquei à disposição e disse, olha, tu pode dizer que tem uma vereadora que vai estar com vocês e lutar, tanto que eu estou lutando para que a gente consiga fazer esse grupo, então, para que tenha atendimento psicológico, porque eu imagino assim, a gente trocando algumas ideias, e vamos trocar com a AMA, novamente, algumas ideias, para que isso evolua, né? E que a gente consiga dar o amparo para essas famílias. Sim, Deza. E outra questão, né, nós estamos... prestes a completar o primeiro ano das enchentes de maio de 2024. Exato. Temos ainda muitas questões em relação a isso. E tu fizeste uma indicação para reavaliação do valor venal desses imóveis afetados pelas enchentes. Pela questão do IPTU, especialmente, né? Porque muitas famílias estão pagando o IPTU de um imóvel que se desvalorizou muito. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu fiz porque eu entendo que no momento que um imóvel ele não tem mais o mesmo valor, também não pode ser cobrado o IPTU daquele valor. Então, não é justo. Primeiramente, eu digo que eu não acho justo isso, porque aquele imóvel, se eles quiserem vender, primeiro, que eles vão ter uma grande dificuldade na venda, já começamos nesse ponto. Segundo, mesmo que se venda, não vai se pegar o valor... né? O valor que seria então, né? Porque teve enchente, tem o risco, né, do local que está. Então eu solicitei sim que fosse, né, reavaliada essa questão do valor venal, porque não é justo que as pessoas paguem por algo que elas não têm mais aquele valor, não é mais aquele, não condiz. Então eu solicitei. E também estou conversando a esse respeito com o executivo, porque eu acho que isso é de extrema importância, inclusive para as pessoas. E aí tu imagina, as pessoas perderam tudo, a gente tem que se colocar no lugar dos outros. Né? E eu estive na enchente, eu trabalhei 21 dias na enchente, eu vi casa de perna pro ar, que ninguém diz que isso parece ser uma coisa que não aconteceu, mas eu vi uma casa que estava completamente... de pernas para o ar, uma casa de madeira, obviamente, mas que era o bem daquela pessoa. Era onde aquela pessoa morava, tinha uma vida. E aí tu imagina, como que tu vai hoje pagar um IPTU de um imóvel que não condiz mais o valor? Então essa é uma cobrança que eu estou fazendo sim, estou acompanhando e espero que o executivo entenda, porque eu trabalho com imóveis, né? Eu sou corretora de imóveis e a gente sabe se, vamos falar em Porto Alegre, em pontos como no centro, como pontos ali... Cidade Baixa. Que eram pontos caríssimos, que hoje não vai ter o mesmo valor. Então imagina as pessoas aqui, que são o seu bem, que construíram uma vida muitas vezes para construir o seu bem, para ter o seu imóvel. Né? Então eu sempre
digo que a gente deve, às vezes, para a gente conseguir fazer a coisa certa, a gente deve também, primeiramente, se colocar no lugar do outro. Aí tu vai pensar, será que eu ia gostar disso para mim? Sim. Né? Então, eu trabalho muito com esse pensamento e eu vejo que dá muito certo. Né? Porque aí a gente consegue ir para luta sabendo que aquilo pode sim mudar. Porque aquilo não é correto, não é justo. Então, essa é a minha luta. Tu és vereadora de primeiro mandato, né? Disse aqui já algumas vezes que não pensava em entrar para a política. Exato. Quais foram teus principais desafios como vereadora nesses 100 primeiros dias? Olha, eu vou te dizer o meu principal desafio. E esse foi assim, e tem sido. Eu sou uma pessoa que aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu acredito, eu corro, eu me esforço ao máximo, eu dou tudo de mim para fazer aquilo acontecer e dar certo. E aí, inclusive, até o prefeito falou assim, tu é muito imediatista. Sim. Então, um dos meus desafios é entender um tempo diferente do tempo que eu acredito que daria para fazer. Sim, o tempo da iniciativa pública é outro, Isso né? tem sido o meu, porque tem coisas que eu penso assim, ó, é tão simples, não tem coisas pequenas que eu penso assim, não, mas isso aqui dá para nós agilizar e fazer. E aí a gente chega e vê que aquilo não dá para agilizar da forma que tu pensa em fazer. Então, esse tem sido assim um dos meus principais desafios, entender essa questão, porque quando a gente sabe que tem algo que tu vai fazer, faz aqui, que aqui vai dar certo, e aí tu barra todas as burocracias, questões que a gente tem que, eu principalmente tenho que entender como sendo do primeiro mandato e a gente, quando está fora, a gente vê uma coisa e quando a gente está aqui dentro, a gente vive outra. Então, isso é uma das questões que eu estou aprendendo, porque quando eu formalizei a ONG, Amparo Animal, eu vi que assim, ó, vamos fazer assim que vai dar certo. Hoje, nós temos a nossa sede própria, nós temos o nosso próprio abrigo e eu vi que deu certo. Então, eu estou falando, né? Então, quando a gente sabe que as coisas vão dar certo, a gente quer fazer na hora. Então, esse é um dos meus principais desafios. Não ser tão imediatista. E como é que tem sido a relação? Tu és do Partido Progressistas, né? O partido do atual prefeito Gustavo Finck. Como é que tem sido a relação da bancada com o Poder Executivo? Olha, a gente tem bastante diálogo, a gente sempre está... ontem mesmo eu estava lá e eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse diálogo e saber também o que vem do próprio prefeito para a gente poder entender primeiramente, porque quando tu entende, tu consegue também passar de uma forma mais clara para as pessoas. Então, eu vejo assim que essa questão do diálogo, desse esforço que está sendo feito do executivo também, para termos esse respaldo do entendimento, das questões que muitas vezes eu sou uma que tem coisas que eu não concordo, né? Não concordo e eu realmente não sei trabalhar, sabe? Não concordando de ter que concordar, eu não é o meu perfil. Então, assim, isso é uma coisa que eu também sempre deixo claro junto ao prefeito. Eu digo, olha, como por exemplo, na semana passada eu comentei, né, sobre alguns pontos e falei, só quero que cumpra aquilo que prometeu. Então, eu sou da base, estou apoiando o prefeito e sei que ele vai fazer com muita dificuldade, mas vai fazer uma gestão que nós vamos ter orgulho. Eu quero poder ter orgulho, eu quero ter orgulho, né? Então, assim, já podemos falar de algumas metas que foram atingidas, né? Então, assim, mas a gente sabe que não é fácil. Então, quando ontem, eu inclusive falando com ele, eu digo, olha, eu disse para ele, Gustavo, eu não sei se eu teria condições psicológicas de estar aonde tu estás, porque a gente sabe que não é fácil, é todo dia uma crítica e às vezes a gente acha que vai acertar e erra, né? E daí tu tem que voltar atrás. Então, eu sempre estou muito aberta à conversa com ele, com a base, com os meus colegas do partido. E acho que a gente tem um bom diálogo e isso é o principal, né? Eu acho que é ter esse diálogo.
E eu acho que é isso. Agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência e entender o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, agora são 100 dias. A gente pensa assim, é 100 dias, mas ainda ficou muita coisa, né, que precisa ser arrumada. E não é em 100 dias que vai conseguir fazer. E teve também uma questão que foi uma demora na montagem do governo, né? Do secretariado, algumas pastas ainda falta o titular, né? Tu achas que essa é uma questão que tem dificultado o trabalho? Eu acho que sim, é porque é preciso, né? A gente precisa ter em cada pasta, né? Um secretário, Então, isso dificulta, mas eu entendo também quando, numa conversa que eu tive com o prefeito, ele disse, eu não vou colocar, né? Eu preciso colocar a pessoa certa. Então, também não é fácil, se a gente parar para pensar, de tu escolher as pessoas certas, de estar as pessoas certas. E mesmo assim, quando tu pensa que tu colocou a pessoa certa, muitas vezes, ali na frente tu vê, não é o que eu esperava. Então, é uma dificuldade, né? E eu consigo entender o prefeito, consigo entender porque não é fácil mesmo, né? Tu ter que fazer essas escolhas e ser assertivas, porque se tu errar, a população vai te cobrar, as pessoas, nós vamos cobrar, nós vereadores. Começa por nós vereadores cobrando, né? Então, é uma coisa que eu acho que sim, dificulta não ter ainda todas as E a tua avaliação, assim, como um todo, desses 100 dias? Tu falaste das dificuldades, né? Tu acompanhaste a apresentação dos 100 dias lá do governo municipal. Queria que tu falasse um pouco sobre os avanços, né, que tu acreditas que teve nesse período. Eu estive sim, né, na reunião dos 100 dias, foi muito bacana, a gente teve uma amplitude do que realmente se fez, né? E às vezes a gente para pensar assim, como por exemplo a questão da anistia fiscal, né? O refis, que é extremamente importante para a população. Isso é uma coisa fundamental, que eu fiquei muito, muito satisfeita e muito feliz de poder, né, fazer parte disso, como também a reforma administrativa, que teve uma economia de 13,50 milhões, o programa de redução do ITBI, né, que tinham muitas famílias que estavam com esse problema, com toda essa questão, o patrulhamento da guarda 24 horas no bairro Lomba Grande, que é, né, a zona rural. Então, como eles passaram das 376 metas, 105 já foram alcançadas. Então, nesses 100 dias, eu acho que isso é muito importante e foi bem assertivo. Também o programa que foi criado, que eu achei de extrema importância, porque a gente olha, Novo Hamburgo está todo dia com casos contra as mulheres, né? Então, a gente para pensar o que está acontecendo, né? Então, a gestão viu a importância, né, está acompanhando o que está acontecendo em Novo Hamburgo, e aí então eles criaram um programa da Guardiã Mulheres Protegidas, né? Então é muito importante, né, e que realmente tenha essa efetividade, né, que seja realmente isso feito e né, que se conquiste aquilo que está se almejando com esse programa, né? Também teve a questão da central de vagas na educação, né? Eu fiz uma colinha aqui porque é bastante coisa, são 105, então, que foi a ampliação na questão infantil e na integral. O programa Conexão Empresarial, né, que é de muita importância para o nosso empresariado, eu acho isso extremamente importante também. A dispensa do alvará para 770 atividades aqui em Novo Hamburgo. Então, assim, eu acho que foram metas muito bem atingidas, né? E foram atingidas nesses 100 dias. Então, a gente acredita que vai se avançar muito mais, né? E eu estou acompanhando, estou sempre participando de tudo. E é como eu te falei, e quando eu tenho que criticar, eu critico, porque acho que a gente deve sim dar sugestões, opiniões e dizer isso não é legal, isso não é bacana,
E eu tenho essa possibilidade, então eu tenho que usar isso e trazer a demanda das pessoas. Eu levo muitas vezes direto para o gabinete ali do prefeito, né? Para a sala do prefeito. Então sai do meu gabinete, nesses 100 dias o gabinete trabalhou assim, olha, todos os dias eu não consigo. Ontem eu escutei uma pessoa que disse, foi no meu gabinete e disse, nossa, dizem que vereador não trabalha, mas eu vejo tu sempre trabalhando, e eu praticamente estou todos os dias no gabinete, quando eu não estou na rua resolvendo problemas. Eu acho que é importante ressaltar também, acho que tu deves ter já percebido essa dinâmica, que o vereador ele é acionado qualquer dia e qualquer hora, né? Qualquer dia, então as pessoas têm esse acesso mais facilitado aos vereadores, que estão sempre à disposição da comunidade. Exatamente, e é isso que a gente fala. A gente, inclusive no gabinete ali fica uma questão, né, que tem pessoas que dizem, não fui no teu gabinete porque tu é da causa animal, tu é só dos cachorrinhos, né? Aí eu falo, não, muito pelo contrário, eu sou da população. E dentro da população nós temos os animais. Sim. Então, eu sou da cidade de Novo Hamburgo, vereadora da cidade de Novo Hamburgo. E por incrível que pareça, uma das questões que hoje mais nós trabalhamos é a saúde, né, que a gente foca bastante também, que vem muita demanda da questão da saúde e da educação. Então, assim, eu não sou vereadora de uma causa, mas eu sou vereadora de uma população onde sim está inserida uma causa e esta causa me elegeu. Então, eu tenho olhos para a causa animal, sim, e foi por ela que eu estou aqui, né? Mas a gente está com o gabinete aberto para todas as demandas, e é como eu disse, a gente então tem essa entrada, a gente consegue chegar direto, como todos os outros vereadores, né, mesmo que não são do partido, da base, enfim, tem essa abertura, o prefeito sempre deixou muito claro, então a gente usa dessa abertura para conseguir resolver, talvez com mais agilidade, né, as demandas que chegam para nós. Deza, e para além dos gabinetes, nós temos também aqui o trabalho nas comissões. A Comissão de Meio Ambiente é uma das que tem sido mais atuantes aqui na casa. Queria que tu falasse brevemente sobre o trabalho da Coman, especialmente as visitas que vocês têm feito em alguns pontos da cidade. Eu gosto muito desta pauta, meio ambiente, porque eu acho que o mundo gira em torno do meio ambiente. Nós precisamos, né? Então, eu sou da comissão, né, do meio ambiente. A gente foi visitar os pontos, né, os ecopontos, e a gente está fazendo um trabalho, e é legal porque tanto o nosso presidente quanto o nosso relator, né, nós três temos esse mesmo olhar para o meio ambiente, então a gente está muito focado e a gente vai estar cada vez mais ativo, mais atuante nesta causa, porque ela é de grande importância, né, para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, a gente está sim bem ativo, tanto visitando ecopontos, indo aonde a gente precisa estar, né, na Comusa, todos os pontos que o meio ambiente precisa, né, que essa comissão precisa estar. Então, a gente está buscando estar bastante atuante, e levando as demandas, muitas vezes também são demandas, e buscando também algumas alternativas e vendo aí no que nós podemos também trazer de melhorias, né? Sim. Deza, para encerrarmos, então, queria agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Pedir para tu deixares um recado para a comunidade e a tua expectativa aí para os próximos meses de trabalho. O recado que eu quero deixar é que eu entendo cada pessoa que muitas vezes está na tribuna, indignado, chateado, fazendo cobranças à atual gestão. Eu sou uma das pessoas que também muitas vezes acabo, me acompanha, tu vê, né, cobrando também, às vezes até as pessoas perguntam, mas tu não é da base? Eu digo, eu sou da base, mas aquilo que eu não concordo eu tenho que falar. Mas a gente tem que ter esse diálogo e essa comunicação. Então eu peço para as pessoas que também entendam um pouco, porque não é nada fácil
tanto para nós vereadores que estamos aqui, porque aí as pessoas olham, né? Mas o vereador não me ajudou, o vereador não fez, mas que nos compreendam também que nós estamos com a população, e eu sempre digo, eu trabalho também para o povo, né? Faço parte do governo, mas trabalho para o povo, né? Então, que as pessoas também consigam ter um pouquinho de paciência, de entender que agora são 100 dias e que a gente ainda tem longos anos ali pela frente, e que eu acredito muito, muito, que o nosso prefeito, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele almeja, que ele quer fazer, que ele prometeu fazer. Não é fácil, não é. Eu confesso que achava que seria muito mais fácil, porque quando tu tá fora, como eu disse, parece que tudo é muito mais fácil. Não, é só ir lá e tu pegar e fazer isso. Mas não é tão simples. Então, meu gabinete está aberto para qualquer dúvida. Tudo que eu puder ajudar, demandas, todas as demandas, né? Causa animal, pessoas, educação, saúde, nós estamos à disposição da população e a gente tenta sim, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre ajudar, nem que eu tenha que dizer, olha, não conseguimos, mas eu não vou deixar a pessoa sem resposta, né? A gente sempre procura conseguir, né? Então, é isso que eu quero dizer, que não é fácil estar aqui, mas que eu estou muito convicta e muito confiante de que a gente vai conseguir sim transformar a cidade, fazer uma Novo Hamburgo melhor, né? E é para isso que eu estou aqui e tenho certeza que os meus colegas vereadores também estão para fazer o melhor, e a gestão, nosso prefeito. E eu deixo isso para as pessoas que consigam compreender um pouquinho, porque não é tão fácil quanto as pessoas pensam e acham, né? E eu entendo cada pessoa, porque eu também já achei que seria mais fácil. Seria isso, Dani? Tá certo, vereadora. Muito obrigada. Esse foi o mandato, trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação da vereadora Deza Guerreiro. No próximo programa, traremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos nossos canais de comunicação e o trabalho dos vereadores em suas redes sociais. Até o próximo mandato.